painel Acessibilidade no Cinema. A gente vai discutir um pouco sobre os caminhos, os desafios, as possibilidades de garantir que o audiovisual brasileiro seja acessível, né, para todo mundo, para todos os públicos. E para essa conversa a gente tem aqui dois profissionais com ampla experiência, que é o Léo Rossi e o Murilo Kraus Santana. Uma salva de palmas para eles. Obrigado. Veio forte, tem fã na plateia. Lembrando que a gente está transmitindo ao vivo pelo YouTube da CUT SP Play, então se tiver algum amigo aí que não pôde estar no evento, é só falar que a gente está transmitindo por lá, tá bom? Então vou apresentar os dois e o mesmo esquema, ao final eu volto para as perguntas. Léo Rossi é formado em rádio e TV pela Unimap, com passagem pela dublagem profissional durante 15 anos. Desde 2008 atua com acessibilidade comunicacional, especialmente em audiodescrição, libras e legendagem para surdos. Integra a equipe da Iguale, coordenando projetos em exposições, filmes e séries. Bem-vindo, Léo. Murilo Kraus Santana é formado em Comunicação Social pela Unimap, com MBA em Marketing pela USP-Exalc. É diretor de negócios e projetos da Iguale, empresa referência em acessibilidade audiovisual no Brasil. Atua diretamente na produção e distribuição de recursos de acessibilidade e representou o app Movie Reading no processo de implementação nacional em salas de cinema. Bem-vindo, Murilo. O palco é de vocês. Fiquem à vontade. Obrigado, Felipe. Obrigado ao pessoal do CF3, ao Beto e a toda a equipe de receber a gente aqui. Para a gente é um prazer estar aqui hoje. E antes de começar, como o evento está sendo transmitido, eu creio que aqui tem alguém com deficiência visual. A gente sempre faz essa pergunta porque a gente se descreve minimamente quando há pessoas, né, com essa necessidade. E como está sendo transmitido, eu não sei qual é o público, então vou fazer uma descrição bem breve. Eu sou um homem branco de 1,86 m, cabelos pretos quase branqueando e lisos, uso óculos, estou com uma calça marrom e um tênis marrom, uma camiseta xadrez em cinza e preto sobre uma blusa preta. Bom, a Iguale, a gente está aqui representando a Iguale, e para falar da acessibilidade no cinema. E para a gente é um prazer, porque a Iguale é uma empresa que tem um pé e meio em Piracicaba, né? Quando ela foi fundada, o Maurício Santana, que está aqui, a gente trabalhou junto na Unimap um tempão, e quando ele teve essa ideia de fundar, ele me chamou, porque é uma pessoa que já conhecia, e a gente começou a estudar a questão da acessibilidade, principalmente da audiodescrição no começo. E aí até a fundação da Iguale em 2008. Se você quiser passar o próximo, por favor. E hoje a Iguale, há um bom tempo, né? Ela está em São Paulo, e tem um estúdio aqui também, em qual a gente divide um pouco as atividades. Eu fico entre aqui e lá. Então, se alguém precisar, estaremos aqui também. A Iguale nasceu com essa proposta de ser uma empresa voltada à comunicação de acessibilidade. A gente não era uma produtora que viu uma oportunidade de negócio. A gente começou a pesquisar e a se desenvolver pensando com o foco na acessibilidade comunicacional, principalmente no audiovisual. Apesar, a gente atende também exposições, museus, a gente adapta material impresso, faz audiolivro adaptado, mas hoje a gente vai falar de cinema. Então, a gente começou com esse propósito de ser uma empresa focada em acessibilidade, para poder tornar o produto audiovisual acessível às pessoas com deficiência visual e auditiva, né? São cerca aí de 13 a 14 milhões de pessoas no Brasil. Então, é um público bastante grande que necessita desses recursos para poder curtir um filme, assistir, ter uma informação, né? Isso é importante. Próximo, por favor. Aqui uma definição de acessibilidade da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É um atributo essencial do ambiente que garante a melhoria da qualidade de vida das pessoas.
Deve estar presente nos espaços, no meio físico, no transporte, na informação e na comunicação, inclusive nos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como em outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na cidade como no campo. E aí a gente tem aquela clássica, o diagrama ali da comunicação, né, que é o emissor, a mensagem, o receptor. Isso se dá facilmente para todo mundo, mas o nosso público, próximo, por favor, tem uma barreira, que tem necessidades especiais e precisam de recursos especiais para poder ter essa informação, que essa informação chegue com clareza e completa para ela. Porque uma pessoa cega, com deficiência visual, ela vai assistir um filme sem acessibilidade, sem audiodescrição, vai escutar, vai perder ali 50% mais da informação do filme, porque tem muitos trechos de filme que a informação é meramente visual, né? A mesma coisa acontece com a pessoa que não escuta, né, ou que tem deficiência auditiva, que, se ela souber ler as legendas, ela consegue acompanhar. Se ela for oralizada, ela consegue acompanhar o filme com as legendas. Mas, se ela não souber apenas Libras, ela não consegue assistir o filme, porque o filme não vai ter Libras. Então, a gente veio trazendo essas soluções, né? Não foi a gente que inventou, obviamente, mas a gente desenvolveu e trabalha para que essa mensagem chegue perfeitamente para essas pessoas. Pode passar, por favor. Então, como eu disse, a gente trabalha com outras também, com outras áreas de acessibilidade comunicacional, mas o nosso foco é audiodescrição, Libras e legenda para audiovisual, aqui hoje. Próximo, por favor. Rapidamente, eu não sei se todos sabem o que é audiodescrição. A audiodescrição é um recurso que transforma imagem em palavras, né? Você tem a descrição, que é o texto, e tem a audiodescrição, que é esse texto verbalizado, né? Porque aí, seja por leitor de tela, ou seja por narração, ou seja por voz sintetizada, enfim. Essa mensagem chegando em áudio para a pessoa cega ou com deficiência visual. A audiodescrição, ela tem que trabalhar no filme em função da história, em função do filme. Não é uma descrição verborrágica de tudo que está acontecendo o tempo todo, só porque a imagem aparece. Você tem que entender como é essa história, tem que entender o filme, tem que entender o enredo, tem que conhecer o diretor, há um estudo técnico ali antes de começar a fazer uma audiodescrição. Porque, se você tem, por exemplo, uma cena de suspense que vai acabar num grito e tal, você tem que ajudar a pessoa também a construir essa tensão juntamente com a tensão do filme. Então, se você está, sei lá, o bandido está indo com a faca e tal, você tem que descrever aquilo para que aquilo cresça e, na facada, a pessoa cega grite junto com todo mundo no cinema, né? A piada ou essa informação tem que vir junto com todo mundo, né? Então, ela é feita em função da história. A língua de sinais, a língua brasileira de sinais, a Libras, é uma língua oficial do Brasil, né? Por regra, as pessoas que nascem com deficiência visual são alfabetizadas em Libras, né? Aprendem a sinalizar em Libras, e depois, com o tempo, se lhes derem oportunidade, se elas quiserem, elas também aprendem o português. Então, elas aprendem a ler as legendas, apesar de não ouvir, né? Ou também podem usar implantes e tal, outras tecnologias que ajudam também a acompanhar os sons e tudo mais. A próxima, por favor. E um outro recurso que a gente trabalha são as LSEs, que são as legendas para surdos e ensurdecidos. Esse é o termo comumente chamado também de legenda descritiva ou de closed caption, que a gente pode achar por aí. Porque o closed caption, tecnicamente, na televisão, lá atrás, essas legendas surgiram e eram embutidas, né, na televisão,
e aí acabou ficando os CCs. Então, vocês vão encontrar, quem trabalha com produção de audiovisual, vai encontrar o termo CC, muitas vezes, que, de fato, quer dizer LSE, que é essa legenda adaptada às pessoas com deficiência auditiva. É uma legenda que vai descrever ações, sons do filme, descrever personagens do filme, dar essa informação que a pessoa que não escuta não tem condição de saber, né? Então, às vezes, uma narração do filme que vem extra-campo, uma fala que vem de fora, se há vários personagens em cena, né, então, quem é que está falando, isso é importante. Os sons, o estilo de música, se a música é tensa, se a música é feliz, tudo isso ajuda a compor a narrativa do filme para a pessoa. E agora vamos falar um pouquinho do fluxo de produção. A audiodescrição é o que tem um fluxo um pouco maior, ou que precisa de um tempo um pouco maior para ser feita. Lá na Iguale, a gente tem um coordenador para cada recurso. Então, tem uma pessoa especializada em audiodescrição que vai coordenar toda a equipe de roteiristas, narradores, técnicos, o mesmo para Libras, o mesmo para Legenda. Então, aqui, essa lógica meio que vai seguir para os três recursos, mas, ao recebermos um material para trabalhar, o estudo desse filme, a compreensão, né, o coordenador vai ver o filme, vai entender aquela história, vai escolher da equipe quem é a pessoa mais apta a poder trabalhar com aquele material, aquele estilo de filme, estilo de escrita. O roteiro, um filme mais ou menos de 90 a 100 minutos, vai demorar de 3 a 4 dias de trabalho para ser desenvolvido. E aí um roteiro também com estudo, quer dizer, a pessoa assiste o filme, depois começa a descrever, pesquisa, faz um carômetro das pessoas principais, elenca os principais personagens que ela deve descrever durante o filme, os principais espaços que ela deve descrever, os objetos são importantes para a trama. Depois disso, depois de feito o roteiro, é feita a consultoria. Nada dentro da empresa pode ser feita, aliás, nada deve ser feito para acessibilidade sem envolver a pessoa com deficiência no processo. Isso é muito importante. A gente, no caso da audiodescrição, temos os consultores, que são pessoas com deficiência, no caso aqui da audiodescrição, deficiência visual, que assistem o filme, acompanham o filme, quer dizer, a gente, nesse dia, vai sentar uma pessoa com ele, com o roteiro, e com a narração, e ele vai dando um feedback de cena a cena para ver se entendeu, o que pode melhorar, o que não ficou claro. Enfim, a gente assiste o filme inteiro, esse processo às vezes pode demorar 8 horas, o dia todo, para ser feito, para poder finalizar esse roteiro. E aí, depois, ainda, um outro dia, há uma revisão final feita pela coordenação, que vai arredondar ali as arestas, para, enfim, depois ter a gravação, e edição de áudio e tudo mais. E, no caso do filme ser apenas em língua estrangeira, quer dizer, ele vai passar apenas legendado no cinema, a gente faz a leitura das legendas, que a gente chama de voice-over para acessibilidade, que é a leitura por 2 vozes. Em geral, por questão orçamentária e de tempo, a gente não coloca uma voz para cada personagem, né? Então, a gente faz uma voz masculina e uma feminina fazendo todos os personagens masculinos e femininos no filme. Isso, quando há esse tipo de situação, a gente tem que adaptar um pouco o roteiro de audiodescrição, porque o roteiro tem que informar, como assim, são 2 vozes apenas fazendo todo mundo, para facilitar o ouvinte, a gente tem que informar quem é que está falando naquele momento, quem é que está em cena. Então, há um acréscimo de informação nesse roteiro, para que fique claro quem é que está falando. Depois, a edição e o controle de qualidade, e, finalmente, a entrega. Próximo, por favor. Para Libras, mais ou menos o mesmo fluxo, a compreensão do título, o estudo, há feito um pré-roteiro pelo coordenador de Libras, que vai elencar ali questões importantes do filme, sinais que eles precisam buscar. E aí, depois, a consultoria feita com uma pessoa surda, eles vão estudar isso novamente juntos e vão buscar sinais. Por exemplo, um filme que
personagem é um super-herói conhecido, então, provavelmente, na comunidade surda já vai ter um sinal. Então, não se inventa um sinal para personagens que já existem. Então, se busca na comunidade, eles são bastante ativos nesse sentido, de poder trazer essas informações e trazem sinais conhecidos do público, né? A gravação é feita também com o intérprete, com o consultor. E aqui uma ressalva, a gente começou, de um tempo para cá, a trazer a pessoa surda para frente da câmera. Porque, até então, ela atuava como consultora, estudando e validando a interpretação de uma pessoa ouvinte, que é o termo que a gente usa para quem é o intérprete que escuta, né? Mas, de um tempo para cá, a gente começou a colocar essa pessoa para frente da câmera. Então, a gente tem surdos interpretando filmes no cinema. O que, para a gente e para o público, é um ganho muito grande, porque é o surdo se vendo representado por uma pessoa surda, atuante, ativa, e isso, sim, é bom para ambos os lados, assim, você se vê, você se sentir representado, a interpretação também é suavemente diferente, assim, porque é a língua nativa da pessoa, né? Então, é diferente de eu falar uma outra língua e uma pessoa que nasceu falando aquela língua te falar a mesma mensagem. Então, isso foi uma coisa que a gente começou a fazer há uns 2 anos para cá e tem dado um resultado muito bom. Próximo, por favor. E a LSE também segue mais ou menos ali o mesmo processo. Se a gente não tem a transcrição do texto, a gente não tem o texto, né, da legenda, porque geralmente a gente vai fazer o quê? Adaptar aquela legenda do filme com essas informações sonoras. Se a gente não tem, a gente faz a transcrição, ou senão a gente adapta aquele material deles. Tem a marcação, segmentação, que é colocar no tempo, ajustar o tamanho de frase, tem um certo limite ali de palavras que se deve ser colocado. Como a gente tem que adaptar, colocar texto naquela legenda que já existia, às vezes você tem que adaptar um pouco a legenda existente para que ela caiba no tempo de leitura, né? Também há a consultoria, também a revisão, controle de qualidade, enfim. O processo segue mais ou menos o mesmo. Próximo, por favor. E a gente está no final da cadeia de produção, praticamente, né? Antigamente, para filmes estrangeiros, vamos dizer, era a dublagem. Depois da dublagem, DCP, né? A gente entrou no meio. Então, o prazo que a gente trabalha é, às vezes, curtíssimo, assim, porque eu não sei o que aconteceu com o tempo para cá, assim, tipo, o pessoal continua editando o material, já tem a data de lançamento, eles estão mexendo, e aí a gente acaba ficando no final, tipo, às vezes a gente já entregou material, tudo isso em 5 dias, já chegamos a entregar. A gente geralmente trabalha com 10 dias, 10 a 15 dias de prazo para poder trabalhar com tranquilidade, mas a gente sabe que, às vezes, isso não é possível, né? E quando é filme, produção local, produção nacional, às vezes a gente tem até mais tempo, esse tempo é maior, porque não está essa pressa, não é essa pressão de mercado, de estreia e tudo mais, né? Quando são majors, que a gente trabalha com Warner, com Sony, com Paramount, a pressão é muito grande. Então, a gente tem que correr com essa entrega e cuidar da qualidade, porque a nossa preocupação maior é o nosso público. É atender o cliente, óbvio, mas atender com qualidade o público que vai ao cinema, porque não há coisa mais satisfatória do que você... Isso a gente vivenciou muito no começo da empresa, que era a gente fazia audiodescrição ao vivo. Então, havia um festival, existe até hoje, chama Festival Melhores Filmes do Cine Sesc, e foi onde a gente se desenvolveu bastante ali, porque eram 40 filmes em menos de um mês, 4 filmes por dia, então foi uma loucura. E o pessoal, como era um local que havia audiodescrição, era fácil de chegar, o público com deficiência visual ia, assim, esperava ansiosamente para poder ir, e a gente fazia tudo aquilo ao vivo, né, com radinhos de transmissão, de tradução simultânea, né? E, no final, assim, a turma conversando sobre o filme, né? Os cegos, rodinha de cego, um cão-guia, falando de filme. É uma coisa que era, assim, inusitada.
Hoje em dia está mais tranquilo, hoje em dia as pessoas já conhecem mais o recurso, então, mas na época foi bastante bacana assim, ver que as pessoas estavam curtindo o nosso trabalho, curtindo o filme, não falando da audiodescrição do filme, falando do filme, que era o mais importante para a gente, né? Bom, e aí, a gente, todo esse material, ele pode ser entregue para quem tem leis de incentivo, né? A gente entrega para o depósito legal, faz entrega para o DCP, que é o pacote para o cinema. Também trabalhamos com streaming, com televisão, e e agora eu vou passar a palavra para o Murilo, e com o Movie Reading, que é um aplicativo que facilitou, foi o pioneiro nisso, e facilitou o acesso às pessoas no Brasil inteiro a poder assistir um filme, as pessoas com deficiência, né, poder assistir um filme com acessibilidade. Então, antes, essa questão era um pouco amarrada, porque o aplicativo não era permitido, tinha que ser só no DCP, era um aplicativo muito específico, então, uma ou outra sala tinha esse recurso. Hoje, o Brasil inteiro, se for num cinema distante, você pode assistir um filme, pessoa com deficiência pode acompanhar um filme, um lançamento nacional, ao mesmo tempo que uma pessoa das grandes cidades. Então, bom, vou deixar isso para o Murilo falar. Obrigado. Olá, boa tarde. Gostaria de agradecer o CF3 pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre acessibilidade no cinema. Pode passar, por favor. Como o Léo comentou, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o aplicativo Movie Reading, que possibilita a disponibilização desses recursos de acessibilidade produzido para o público com deficiência nos cinemas e em outras plataformas também, como streaming ou até cines, drive-ins. A gente já fez diversos eventos em que o Movie Reading era utilizado para disponibilizar esses recursos de acessibilidade. Eu vou passar um vídeo breve só para contextualizar o aplicativo e depois vou falar um pouco mais em detalhes. Pode passar, por favor. Está sem o áudio. Se não estiver rolando, não tem problema. Sabe o que esta mulher está fazendo com o celular na entrada do cinema? Ela está baixando o Movie Reading. O Movie Reading é um aplicativo gratuito que oferece recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva. Isso significa que com o Movie Reading, você consegue acessar audiodescrição, legenda. Pode voltar para a apresentação. Sabe o que esta mulher está fazendo com o celular na entrada do cinema? Ela está baixando o Movie Reading. O Movie Reading é um aplicativo gratuito que oferece recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva. Isso significa que com o Movie Reading, você consegue acessar audiodescrição, legendas descritivas ou interpretação em libras para acompanhar os filmes que estão no cinema. Basta que o filme tenha o recurso disponível no app para que você possa usá-lo em qualquer cinema do Brasil. É só baixar o aplicativo no Google Play ou na App Store, procurar o título no catálogo e baixar o recurso que você deseja. A partir daí, você nem precisa mais de internet. É só entrar na sala de cinema e clicar em sincronizar no seu celular. O recurso vai começar automaticamente junto com o filme. Demais, né? Então aproveita para baixar o Movie Reading agora mesmo. Verifique os filmes que contam com os recursos de acessibilidade disponíveis no app. Obrigado. Pode passar, por favor. Bom, o Movie Reading ele é um aplicativo simples, acessível e de fácil navegabilidade, principalmente pensando no público com deficiência visual, que se utiliza de um recurso nativo dos dispositivos móveis que chama o leitor de tela. Então, a programação do aplicativo foi desenvolvida pensando nesse público para que ele tenha uma navegabilidade fluida e acessível. Ele é compatível com o sistema operacional Android e iOS, e foi desenvolvido em 2011 com o intuito de
disponibilizar esses recursos de acessibilidade produzidos, que é audiodescrição, libras e legenda descritiva para o público com deficiência. Ele tem uma tecnologia de reconhecimento de áudio, então, como que funciona o processo? A gente recebe o filme e os recursos produzidos, então a gente não tem nada de avatar para libras, a gente acha que é muito importante essa questão da, como o Léo comentou, né, hoje em dia a gente está até colocando o surdo como protagonista, então de ter essa parte humanizada, porque a acessibilidade é uma versão do filme, assim como a dublagem, então tem a acessibilidade. E os recursos produzidos junto com um arquivo que a gente chama de fingerprint. O fingerprint, a gente faz um mapeamento das ondas sonoras do filme, e é esse arquivo que vai possibilitar o sincronismo do recurso de acessibilidade baixado pelo usuário no aplicativo com um filme. Então, ele vai baixar o aplicativo, o recurso de acessibilidade do título que ele vai estar assistindo. Uma vez que o áudio do filme começa, ele aperta sincronizar. O aplicativo vai identificar, através da onda sonora, o timecode e disponibilizar o recurso de acessibilidade em sincronia com o filme, possibilitando que ele possa acompanhar todo o filme com o recurso de acessibilidade. E esse mapeamento é feito de ponta a ponta no filme. Então, se ele chega atrasado, se ele precisa sair da sala, é só voltar, apertar sincronizar de novo, que ele faz esse mapeamento e disponibiliza o recurso em sincronia. Pode passar, por favor. Com isso também, a grande vantagem e o que possibilitou o Move Reading ser aprovado e hoje ser uma solução para disponibilizar os recursos de acessibilidade no cinema é que não necessita nenhum ajuste, nenhuma adequação estrutural por parte dos exibidores. Então, como ele funciona no próprio dispositivo do usuário, por reconhecimento de áudio, todas as salas do Brasil, desde os grandes exibidores até os pequenos, se tornam acessíveis através do aplicativo. Então, a legislação dizia que 100% das salas do cinema precisavam contar com os recursos de acessibilidade, e o aplicativo fez essa questão se tornar uma realidade, porque basta que o filme esteja acontecendo com o áudio para sincronizar e disponibilizar o recurso. Ele funciona em sistema offline, então o usuário precisa da internet somente para baixar o aplicativo e o recurso de acessibilidade. Uma vez que ele baixou o recurso, a gente até orienta que ele coloque no modo avião, para que ele não seja incomodado com notificações, com alguma ligação, e também o público que vai estar ali presente na mesma exibição. É uma tecnologia já testada e aprovada pelo público com deficiência. Então, a gente trouxe uma tecnologia italiana, que a Eguale trouxe para o Brasil em 2015, e a gente, na época, já fez muitos festivais, muitos eventos, exibições pontuais com o Move Reading, então o público, desde então, já conhecia. E agora, em 2023, com a aprovação da lei, o Move Reading tem se tornado cada vez mais conhecido pelo público, que tem consumido cada vez mais a acessibilidade no audiovisual, no cinema. Além do cinema em si, ele também pode ser utilizado em outras plataformas, como o streaming, como sessões de cine drive-in, entre outras. Ele funciona como uma segunda tela, então basta que o áudio do filme esteja acontecendo para que o sincronismo possibilite a disponibilização dos recursos de acessibilidade. Por ele também utilizar o próprio dispositivo do usuário, a gente tem um número ilimitado de pessoas que podem assistir simultaneamente com acessibilidade. Isso é bem interessante, porque antes do aplicativo, o aparelho, o dispositivo que estava em vigor para disponibilizar acessibilidade era um que conectava direto com o DCP. Então, poucos exibidores tinham, quando tinham poucas unidades só para cumprir com a lei. Então, os produtores eram obrigados a produzir os recursos de acessibilidade, porém, os exibidores não divulgavam que existia essa possibilidade, porque tinham poucos aparelhos. Então, em uma sala, se tivesse 4 aparelhos e fossem 3 casais de pessoas com deficiência, 2 já iam
ficar excluída porque não tinha aparelho suficiente. Então, era produzido o recurso de acessibilidade, porém pouco divulgado por conta dessa questão. E além disso, em alguns testes que fizeram, quando colocava muitos aparelhos em uma mesma sala, por conta da tecnologia de infravermelho e tudo mais, acabava dando alguns problemas técnicos. E com o Move Reading, a gente já fez eventos com mais de 50 pessoas na mesma sala utilizando, e não tem problema nenhum. Ele funciona por reconhecimento de áudio no próprio dispositivo do usuário. Então, a gente amplia também essa possibilidade de pessoas simultâneas assistindo a um conteúdo, a um filme. O filme, a versão acessível do filme ganha uma abrangência e uma longevidade maior. Então, você não se limita somente à janela de exibição do cinema ou alguma exibição específica. Você ganha maiores possibilidades. A gente tem uma área exclusiva com PIN Code, que é utilizado mais para pré-estreias, quando você vai fazer alguma exibição a oficial, que pode ser utilizado e disponibilizar só para aquele evento e não para o público em geral. Também multi-idiomas, então, além dos recursos de acessibilidade, também pode colocar uma dublagem em outro idioma, uma legenda em outro idioma. Isso é muito utilizado em alguns países da Europa, em que eles têm o filme no idioma local e aí a legenda em idiomas estrangeiros. Pode passar, por favor. Para que o Move Reading se tornasse uma realidade, a gente passou por muitas questões de segurança. Então, o cinema tem uma influência muito grande das majors, que como o Léo comentou, Warner, Disney, Sony. E, para que o Move Reading fosse aprovado, a gente tinha que garantir a segurança. Então, ele já existia desde 2011, já era uma solução real, porém não aprovada por essas questões de tecnologia. Hoje a gente tem 3 selos, vamos dizer assim, que é a TPN, que valida toda a estrutura da física e da parte de tecnologia da informação. O Kingsmead, que é uma empresa terceirizada que faz a validação da segurança do aplicativo em si. E o Express Play, que é o Marlin DRM, que ele funciona como um DKDM do físico, do DCP, porém para o digital. Então, é tudo criptografado, não tem nenhuma possibilidade de alguém invadir o aplicativo e tirar qualquer informação do filme, desse conteúdo que está com acessibilidade ali disponível. O processo de upload funciona quando a gente produz os recursos na Iguale, a gente pula essas 2 etapas, que é o controle de qualidade técnica e a adequação dos arquivos. Porém, quando a gente recebe a acessibilidade já produzida, a gente faz uma validação técnica, só para saber se o filme está no frame rate de exibição, se a audiodescrição não está mixada com o áudio do filme, se está em conformidade com as características técnicas que funcionam para o aplicativo. Caso não esteja, a gente faz essa adequação, cria o fingerprint, que é o que vai possibilitar o sincronismo, faz o upload e disponibiliza para o cliente. Então, a gente também sempre faz um teste interno antes de sincronismo, só para garantir que está tudo certo, disponibiliza para o usuário em uma área privada, que ele pode testar internamente antes de publicar os recursos para o público em geral. Pode passar, por favor. Aqui é um pouco de uma linha do tempo com relação à acessibilidade no Brasil. Então, em 2015, a gente teve a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e em 2016, 2017, começou os debates com relação à acessibilidade no cinema. Então, a gente participou desde os primeiros debates, e nessa época a gente já tinha o Move Reading, já era uma solução real, porém ainda existia alguns questionamentos com relação a se colocar uma informação do filme na nuvem. Então, com isso eles criaram essa tecnologia do DCP. O que eles fizeram? A principal questão era com a Libras, porque
não existia um canal de vídeo disponível no DCP. Então, eles tiveram que criar uma tecnologia que convertia o vídeo em áudio, que é o VP9, e depois esse aparelho convertia o VP9 em imagem nos dispositivos que se conectavam com o DCP. É um dispositivo muito caro e os exibidores não conseguiam disponibilizar, como a lei exigia, de 100% em todas as salas de cinema. Então, o debate continuou, e aí, com a pandemia, a gente teve uma aceleração com relação à digitalização e uma abertura maior para as tecnologias, onde a gente conseguiu fazer com que o Movie Reading voltasse a ser uma possibilidade, e com todas as implementações de segurança que a gente implementou, ele foi aprovado em 2023. Então, a partir de janeiro de 2023, todos os filmes passaram a estar em aplicativo para disponibilizar os recursos de acessibilidade, garantindo 100% das salas de cinema com os recursos para o público com deficiência. Então, pela tecnologia do reconhecimento de áudio, desde os grandes até os pequenos exibidores, estavam contemplando, estavam provendo a acessibilidade através do aplicativo para esse público. Um dado bem legal é que, de janeiro de 2015 a novembro de 2022, o número de downloads que a gente teve de recursos de acessibilidade foi de em torno de 10 mil, e de dezembro de 2022, porque a lei começou a valer bem no meia-noite do dia 1º de janeiro. Então, foi uma loucura, porque os filmes que estrearam no final de janeiro, que ainda iam estar em cartaz no dia 1º, tinham que cumprir com a lei. Então, de dezembro de 2022 a junho de 2025, a gente já teve mais de 98 mil downloads de recursos de acessibilidade. Então, é bem legal que a gente tenha acompanhado todo esse histórico, e a gente tem visto cada vez mais o público com deficiência fazendo parte do audiovisual, indo nas salas de cinema, comentando, vindo perguntar, o filme tal não vai estar disponível. Então, a gente vê que é um público que gosta muito do audiovisual, que consome, e é um público que a gente tem que construir junto, porque eles foram excluídos por muito tempo dessa possibilidade de consumir o cinema, e a partir de agora eles estão sendo inseridos. Então, a gente está levando essa informação e estamos construindo um público que a gente fala, um público novo, para que cada vez mais eles possam ter acessibilidade, que eles possam ter acesso aos conteúdos audiovisuais. E o aplicativo é uma realidade, porque hoje em dia o smartphone, praticamente todo mundo tem um, até o número de smartphones no Brasil é maior do que a população. Então, se torna acessível ter o acesso aos recursos de acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade audiovisual e, no geral, o Brasil ele é pioneiro em muitas questões, principalmente no cinema. Então, por exemplo, a língua de sinais ela é obrigatória somente no Brasil. A gente tem outros países que têm a questão da acessibilidade também, porém não a língua de sinais. Então, isso faz com que a gente esteja em evidência, não só no cinema, mas em exposições, em diversas áreas culturais. A gente vê o Brasil à frente na questão da acessibilidade. E o que aconteceu? Com a aprovação do aplicativo aqui no Brasil, que envolveu toda a grande indústria do cinema, isso começou a refletir para outros mercados. Então, uma vez que o aplicativo é seguro, é uma realidade, abre novas oportunidades, e a implementação está sendo feita em diversos países e até acelerando questões de leis em outros países. Então, recentemente, a gente teve na Índia, que é o último país mais recente que está com leis de acessibilidade, e foi bem bacana, porque a Índia é um dos países, o país que mais produz audiovisual no mundo. Eles produzem cerca de 1.800 filmes por ano. Então, a gente também está trazendo toda essa experiência que a gente teve com a implementação para outros mercados com relação à acessibilidade através do Movie Reading. E os próximos passos que a gente tem trabalhado
para o público com deficiência visual, eles super consomem, super funciona, e a gente está melhorando cada vez mais a experiência do público com deficiência auditiva, fazendo com que alguns óculos de inteligência artificial, de realidade aumentada, que a Libras e a legenda ela vai ser disponibilizada nesses óculos. Então, a gente já tinha, alguns anos atrás, um equipamento da Epson, que possibilita disponibilizar o recurso na tela do óculos, porém é um equipamento muito caro e só funcionava com Android. E agora, com novas tecnologias, a gente está já implementando em outros dispositivos que são mais acessíveis para o público comprar, e também ele funciona em ambos os sistemas operacionais, tanto o Android quanto o iOS. Então, é isso, um pouco do cenário geral com relação ao aplicativo, acessibilidade hoje no Brasil. E a gente convida todo mundo a construir esse novo público que adora, que ama o audiovisual, e a gente tem visto isso lá em todos esses anos aí de Iguali e Movie Reading. Obrigado. Obrigado, Murilo, Léo. Eu achei sensacional o Movie Reading, já tinha ouvido falar, mas não sabia de toda essa expansão, né? Inclusive, a gente tem a Mostra Livre de Cinema, que um dos panoramas é a Mostra Acessível, né? Então, acho que a gente pode pensar em outras aberturas aí para construir esse passo também, né? Agora a gente vai para o momento das perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, pode vir. Fala seu nome e a cidade, por favor. Eita. Sou Janaína, sou de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Eu gostei muito do aplicativo, eu já conhecia, só que eu sempre tive uma dúvida de como a gente incluir os filmes lá, né? Porque, pelo eu entendi, o aplicativo é da empresa de vocês, é isso? Isso, ele é um aplicativo desenvolvido na Itália, e a gente tem a representação no Brasil, na América Latina, em alguns outros países. Porque eu trabalho na rede exibidora como festivais, né? Festivais e mostras de cinema. Sou da APAN, vice-presidenta da APAN, que é a Associação de Profissionais do Audiovisual Negro. Então, nós temos uma rede de mostras, festivais, de um monte de cineastas, enfim. E isso, para a gente, é muito importante. Eu trabalho na parte de comunicação, eu fiz parte da Escola de Gente, lá do Rio de Janeiro, nos anos 2000, quando a gente implementou essa questão da importância da acessibilidade. Então, essa luta para a gente. Então, eu venho desde essa época, então, para a gente é muito importante. Então, eu quero entender como que é isso, se vocês têm um plano de pacote para mostras e festivais. Acho que seria bem legal, porque, de repente, a gente tem alguma coisa dentro desse sentido. E como que faz para incluir curtas-metragens, filmes mais, né, que não são um grande cinemão? Obrigado pela pergunta. Sim, a gente tem outras possibilidades para festivais. A gente trabalha bastante com festival também. E a gente divide, né, o que é os lançamentos da janela comercial, que a gente chama, quando é festival, que tem uma janela menor, curtas-metragens também, a gente já fez alguns festivais de curta, então é super viável, a gente faz, inclusive, se eu não me engano, no aplicativo agora tem 2 festivais que estão acontecendo, então a gente cria uma área exclusiva no aplicativo com o nome do festival, a gente coloca todos os títulos nessa área, até para facilitar para o público ter acesso ao que é relacionado ao festival. E para curtas-metragens, a gente faz também uma característica que, para curta, quando é uma exibição de vários curtas simultâneos, a gente faz como se fosse um long play dos curtas. Até pensando no público com deficiência, porque ele não precisa ficar baixando 5 curtas e aí acaba vai começar o outro na sequência, ele precisa baixar. Então, a gente faz como se fosse um long play da sessão de curtas, ele vai baixar o recurso que ele precisa da sessão, sincronizar e vai ter acesso ao recurso por todos os curtas ali. Então, sim, a gente trabalha também além
dos filmes grandes da janela comercial com festivais, com curtas-metragens, com séries, tudo que é audiovisual, ele funciona. Sensacional. Mais alguém? Beto? Boa tarde. Queria fazer uma pergunta, que é o seguinte. Eu estava em São Paulo também numa palestra de acessibilidade e eu fiz essa mesma pergunta, queria que vocês pudessem me ajudar nessa questão. Que é o seguinte, inclusive lá, eles passaram um pequeno trecho de um vídeo em audiodescrição. Cara, foi tão rápido, a narração foi tão rápido que eu falei, puxa, né, é difícil de você entender palavra por palavra, entender, né? Tinha o sol nascendo enquanto a flor, não sei o quê, tudo muito rápido, né? E daí eu fico imaginando vocês fazendo audiodescrição de um filme da Marvel, que deve ser uma verborragia total, né? Ou não, tá? Mas aí a minha pergunta é, a gente que produz conteúdo, a gente produz conteúdo sempre pensando que o público ele está sempre mais ansioso pela resolução do arco narrativo do conteúdo. Então a gente já tem essas novas linhas de pensamento de fazer 7 bits, 12 bits, né, para o conteúdo sempre ir mais rápido. Porque é um público sempre muito ansioso, querendo ver coisas sempre menores ou com arcos, né, com bits muito rápidos. E daí eu fico pensando no público que necessita da acessibilidade, se, tudo bem, nos nossos tempos, todos nós estamos muito ansiosos, mas como é que esse público tem recebido esse conteúdo? Se eles recebem um conteúdo e falam assim, nossa, o filme era longo, né, de ver audiodescrição, por exemplo. Obrigado, Beto. A gente tem que trabalhar com o que o filme nos entrega, de espaço para poder descrever. A gente nunca vai sobrepor falas do filme, principalmente falas principais de personagem. Então, vozerio, eventualmente, a gente pode usar esse espaço para poder fazer a descrição. Mas, como eu comentei, a gente tem que trabalhar meio que no ritmo do filme. Se o filme é de ação, a gente vai correr junto, mas não num nível de ficar insuportável de ouvir, assim, né? As palavras têm que ser claras. A gente tem que pensar que há um público também secundário, que são pessoas idosas, pessoas que estão perdendo a visão, ainda enxergam, mas enxergam vultos e tal. Meu pai, no fim da vida, não enxergava quase nada. Ele ouvia a audiodescrição e se beneficiava disso. Então, tem pessoas com deficiência intelectual, quer dizer, tem todo um outro entorno que podem se beneficiar. Então, a gente tem que trabalhar com o tempo que nos dão e também com a linguagem do filme e entender que se eu coloquei informação demais, é por isso que a gente passa pelas consultorias e pela experiência que todo mundo tem trabalhando nisso, de entender que tem informação demais, eu preciso tirar um pouco para poder ser palatável, mesmo que eu não consiga descrever. Você vai pegar uns atalhos, às vezes você tem uma cena muito rápida, com muita coisa acontecendo, você vai entender o que é principal daquela cena, fazer aquela descrição para que a pessoa faça o link da cena anterior com a cena seguinte. Às vezes não dá para escrever tudo, eventualmente, claro que não, mas porque as imagens são muito rápidas, né, e o tempo da fala é outro. Perfeito, obrigado. O CF3 ele nasce como uma proposta dentro da Mostra Livre de Cinema, né? Porque a gente distribui os filmes para vários cantos, né, do estado de São Paulo, a gente recebe filmes do mundo inteiro e acaba distribuindo dentro desses panoramas. Então a gente tem Panorama Cinema Negro, esse acessível que é sensacional e que a gente recebe públicos de diversos formatos e tudo mais. E vou pegar o gancho para falar que a mostra ainda está acontecendo, então, se alguém tiver interesse, o fórum nasceu logo após a mostra, né, que era uma questão da gente descentralizar e
levar esses filmes para os interiores e para outros lugares. E o fórum veio realmente para fomentar essa discussão, essa descentralização e tudo que envolve o cinema, o audiovisual, a cultura, enfim. Então, a mostra ainda está acontecendo até 31 de julho e fica em várias cidades aí do estado de São Paulo. E é só acessar mostralivre.com.br, tá bom? Lá vocês vão ter acesso à programação e tudo mais. E quem quiser participar, fique à vontade. Murilo, Léo, muito obrigado pela contribuição. O Movie Reading é sensacional. Eu acho que vai ter ótimas trocas aqui, que a galera está muito interessada. E agora a gente tem um tempinho, a gente precisa liberar aqui um pouco o teatro. É um momento de confraternização lá no hall, a gente vai ter algumas ações, e daí a gente retorna aqui para o painel da Frame 7 Cinema e a cerimônia de abertura do evento, tá bom? Muito obrigado, gente. Uma salva de palmas para o Murilo e para o Léo. Obrigado. Obrigado.